Boa tarde, crianças, tudo bem? Quarta-feira, dia 28/10, e hoje nós vamos ter aula de ciências sobre o nosso corpo no meio ambiente, no ambiente que nós vivemos. Como será que o nosso corpo sente e vive as experiências do ambiente que nós estamos, que vivemos? Como será que acontece isso? Vocês já pararam para perceber que às vezes a gente consegue saber qual objeto está com a gente ou perto da gente sem olhar para esse objeto? Lembra que a gente viu em algumas aulas anteriores sobre a diversidade, que tem pessoas, por exemplo, que não têm a visão? Como será que essas pessoas, elas convivem no mundo? Como será que elas sabem o que elas estão pegando, comendo, onde estão andando? Lembra que nessa aula a gente viu que existe um tapete chamado tapete tátil, que elas sentem o caminho que elas têm que andar pelo pé? Elas não olham, elas estão sem a visão, mas elas usam um outro tipo de sentido do corpo. Então, por exemplo, se eu pegar este objeto, um lápis, com os olhos fechados e só sentindo com as minhas mãos, eu consigo identificar que é um lápis? Sim, porque o meu corpo existem várias formas, ele tem várias formas de receber as informações que o meio ambiente, que o ambiente, que o mundo passa para mim. Porque o nosso cérebro é uma máquina muito, muito, muito inteligente. Então, nós possuímos várias formas de entender o que está acontecendo. E isso é muito legal, porque ele processa várias informações e nós podemos usar essas informações para muitas coisas, como nós vamos aprender. Tudo bem? Então, quais são as formas de sentir o mundo? Os 5 sentidos: paladar, audição, tato, olfato e visão. Nem todas as pessoas, como nós já sabemos, conseguem usar os 5. Muitas têm os 5, mas nem todas conseguem usar os 5. Mas como a professora falou, o nosso cérebro é muito, muito, muito inteligente. Nós conseguimos sentir o mundo através de várias formas. Então, mesmo que eu não enxergue o lápis, eu consigo sentir e saber que isso aqui é um lápis através da minha mão, que é o sentido tato. Então, vamos lá ver quais são os sentidos? O paladar, que é o sentido... O paladar, que é o sentido que nós sentimos os sabores, os gostos das coisas, e o órgão qual nós usamos isso é a língua. Através da nossa língua nós conseguimos saber se é doce, azedo, salgado, quente, gelado. E daí nós vamos identificando se nós gostamos ou não. Chega uma etapa da nossa vida que nós já sentimos tantos sabores e gostos que mesmo que a gente não veja a comida, nós podemos colocar no nosso almoço uma coxinha de frango, por exemplo. Se você tiver de olho fechado e morder uma coxinha, você vai saber que é uma coxinha? Vai, porque você já conhece aquele sabor, o teu cérebro já identificou aquele sabor. E só pela tua boca, pela tua língua, pelo teu sentido do paladar, você consegue identificar o alimento que você está ingerindo. Mas não é para ficar comendo as coisas com os olhos fechados, tudo bem? Só se for dentro de casa, a comida que a sua família te dá, tá bom? Porque é muito perigoso comer qualquer coisa por aí, tá? E a audição é como ouvimos. Então, o órgão da audição é o ouvido. Então, através do ouvido, nós conseguimos identificar vários sons, músicas, barulho. Às vezes nós estamos na rua, por exemplo, escutamos o barulho de uma polícia ou de uma ambulância, então nós sabemos que precisamos ficar atento, porque às vezes um carro vai passar muito rápido pela gente, às vezes a ambulância está indo socorrer uma pessoa de um acidente e nós escutamos o barulho dela passando, sabemos que não podemos ficar na rua, que tem que ficar na calçada. Então, a audição ela serve para a gente identificar várias coisas. Nós conseguimos identificar o som da nossa mãe, ou do nosso pai, da nossa avó, porque nós já sabemos como é a voz deles. O outro, o tato.
O principal órgão do tato é a pele, então nós conseguimos sentir pelo corpo todo, mas o que a gente acaba mais usando são as mãos. Nós pegamos as coisas, sabemos o que tá quente, o que tá gelado, o que tá muito, muito, muito gelado. Então, se a gente pegar uma pedra de gelo ou pegar, por exemplo, um objeto que vai estar quente perto do fogo, nós vamos sentir sensações diferentes. E isso também serve pra gente para nos alertar. Então, às vezes a gente está chegando perto de um lugar que está muito quente, perto de uma fogueira. Mesmo antes de chegar na fogueira, nós já sentimos um calor muito grande no nosso corpo. Então, o nosso cérebro recebe aquela informação através da nossa pele e fala: cuidado, pode se queimar, não vai ali não. Qual mais? O olfato, nosso nariz, nós sentimos cheiros de coisas boas e ruins e também serve para alertar. Por exemplo, se eu estiver perto de um lugar que esteja pegando fogo, uma queimada, um incêndio, eu vou sentir o cheiro de fumaça e o nosso cérebro também vai processar, cheiro de fumaça é fogo, não vai lá perto, é perigoso. Então, olha como que o nosso corpo é muito inteligente, muito esperto e recebe muitas informações e tá o tempo inteiro, mesmo quando a gente não percebe, trabalhando. E o último sentido, a visão, que nós usamos os olhos, que nós podemos enxergar as coisas, o que está acontecendo, os objetos, as cores. Então, podemos assistir televisão, olhar o celular, olhar para as pessoas que nós amamos. Também podemos olhar se está acontecendo uma situação de perigo. E o nosso cérebro vai processando essas informações, todas ao mesmo tempo, da nossa pele, da nossa boca, do nosso nariz, do nosso ouvido, da nossa visão. Então, e a gente vai vivendo o ambiente que nós estamos inseridos, ok? Então, agora, a partir dessas informações, vocês vão fazer as atividades que tem na aula 2. Que 1 é para ligar as partes do corpo com os sentidos que recebem do ambiente. Então, vocês vão olhar aqui o que a professora explicou e o que nós podemos fazer a partir da qual sentido. Então, o que eu faço com a minha visão, o que eu posso fazer com o meu olfato, tato, paladar. E 2, feche os olhos, uma experiência, e imagine que está chovendo. Mesmo sem enxergar a chuva, podemos perceber ela por meio de outros sentidos? Quais? Aqui nós vamos imaginar que está chovendo. Mas vamos imaginar que está chovendo de verdade. Você sai na chuva, de olhinho fechado. Você está na chuva e você não está vendo a chuva, porque o seu olho está fechado. Eu ainda consigo sentir a chuva? Como que eu posso sentir a chuva? Dá para sentir por vários meios, além de olhar. Não tem só uma forma de eu sentir a chuva. Quero que vocês escrevam para explicar para a professora. E lembra que a professora falou que os nossos sentidos também servem para alertar a gente do perigo, para a gente se proteger? Funcionam como um instinto também, que a gente precisa ficar a salvo? Então, lá na pergunta 3 está assim, observe a figura. Quais informações do ambiente a menina está recebendo? E tem um desenho lá. Olha bem o desenho e olha a cara da menina. Veja a expressão dela, se ela está feliz, triste, assustada. Qual será que é a informação do ambiente que o corpo dela está recebendo? Além de outras funções, nossos sentidos nos ajudam a perceber as situações de perigo. Quando andamos perto de uma fogueira, sentimos o cheiro da fumaça. Quando entramos em uma casa com vazamento de gás, sentimos o cheiro. Quando chegamos perto de algo muito quente, nossa pele sente a temperatura antes mesmo de encostarmos, nos protegendo de queimaduras. Então, façam essas atividades, respondam para a professora e mandem foto, tá bom? Depois eu quero pedir uma experiência para vocês. Hoje o dia tá bem lindo, tá calor, e eu quero que vocês peçam para a família de vocês, quem tá em casa com vocês hoje, tira o tênis, tira a meia e vai do lado de fora de casa, para dentro do muro, junto com algum adulto, e pisa no chão. Veja se tem diferenças na casa de vocês.
se tem calçadas, tem grama, se tem terra. Pise nas diferentes formas de chão que tem aí. Por exemplo, na minha casa tem uma calçada, tem uma grama e tem um pedaço de terra. Se eu for agora pisar descalço na calçada, tá quente, eu vou sentir o que no meu pé? E se eu pisar na grama? E se eu pisar na pedra? Como que eu posso sentir esses ambientes e como que o meu cérebro processa as informações? É legal, machuca, tá quente? Então façam essa experiência e vão pisando e prestando atenção o que vocês sentem. Se vocês sentem que é algo gostoso, se vocês sentem que é algo que vai machucar teu pé e você precisa sair, ou que vai queimar, ou que é refrescante pisar numa terra gelada, por exemplo. Presta atenção como que o teu corpo funciona e como que nós somos capazes de coisas muito maravilhosas. Porque a gente é muito inteligente e o nosso cérebro é muito poderoso, tá bom? Depois me conta, quem quiser pode mandar um áudio ou um vídeo explicando como que foi a experiência de pisar. Pode fazer com a mão também, nas flores, na parede, no chão. Quem tiver outras coisas que dá para pisar no tapete da sala, ou quem não tiver tapete no chão, se é madeira, se é azulejo, e experimenta tudo que dá para experimentar a partir dos seus sentidos no ambiente, tá bom? Um beijo e ótima aula!